Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula de língua portuguesa, tá? Hoje é dia 11 de maio, tá? Terça-feira, ó. EMEB, Manuel Rodrigues Vilarinho Filho, dia 11 de maio de 2021, professora Rosilene, nome, tá? De vocês completo, eu quero nome, apostila páginas 13 e 14, tá? Então, hoje nós vamos falar de poema. De novo, nós vamos falar de poema, né? Nós já falamos no bimestre passado, agora nós vamos falar de novo, novamente, tá? Então, acompanhe comigo a leitura do poema da página 11, certo? Cardápio. Outra vez nós vamos falar de cardápio, tá? Agora é um poema que fala de cardápio. Papel não é para comer, mas tem papel que engorda. Agora preste atenção, veja se você concorda. Sanduíche, pão de queijo, pizza, refresco, pastel, filé com batata frita, nada disso cai do céu. Não há doce nem sorvete, nem bolo sabor cereja, nem torta de chocolate, que do nada vá para a mesa. Toda comida que eu saiba sai do cardápio, ou menu. Ele é feito de papel, só engorda para chuchu. Só que engorda para chuchu. Né? Agora aqui embaixo, né, tá da onde foi tirado o poema. Foi tirado do livro, né, de Ricardo de Azevedo, tá? Livro de papel, né, chama esse livro dele, em São Paulo, né, a Editora do Brasil. Então, foi publicado em São Paulo pela Editora do Brasil em 2001, tá? Esse poema que é de Ricardo Azevedo. Bom, qual é o nome deste poema? É Cardápio. Então, mais uma vez, a gente vai tratar aqui de estrofes, né? De rimas. O que é estrofes, né? Então, esse poema, ele é dividido por estrofe. Estrofe é aquele conjunto de versos, né? Que tem um espaço, tem um conjunto de verso e termina ali o que tá sendo falado, né? Tem uma terminação ali. Aí tem um espacinho em branco, aí de novo vem outro conjunto de versos que seria outra estrofe. Aí terminou o que quer dizer ali, mais um espaço em branco, aí tem outro conjunto ali de versos que são chamados de estrofes. Então, esses versos que apresentam no poema, esse conjunto, ele é chamado de estrofes, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês terem uma noção aqui praticamente, ó. Aqui tem uma estrofe, outra estrofe, outra estrofe, outra estrofe. Então, quantas estrofes tem esse poema? 1, 2, 3, 4 estrofes, certo? Então, isso é muito importante vocês identificarem para fazer a próxima atividade, tá? Então, vamos lá na página 14. De acordo com o poema, de onde sai toda a comida? De acordo com o poema. Então, nós vamos voltar lá no poema para responder, ó. Papel não é para comer, mas tem papel que engorda. Não é o papel que engorda, né? O que a gente lê no papel engorda a gente. Agora preste atenção. Veja se você concorda. Sanduíche, pão de queijo, pizza, refresco, pastel, filé com batata frita, nada disso cai do céu, né? Então, papel não é para comer, mas tem papel que engorda. O que tá perguntando ali? De acordo com o poema, de onde sai toda a comida? Então, de acordo com esse poema aqui, qual que é o papel que engorda?
Da onde sai toda a comida, né? Ó, não há doce, nem sorvete, nem bolo sabor cereja, nem torta de chocolate, do que nada vá para a mesa. Toda comida que eu saiba sai do cardápio. Então, o que tá falando aqui, ó? Toda comida que eu saiba sai do cardápio ou menu. Ele é feito de papel, só que engorda pra chuchu. Então, não é o chuchu que engorda, é que é uma expressão também, engorda pra chuchu, né? Engorda muito, tá? Então, é uma expressão. Então, de acordo com o poema, de onde sai toda a comida, tá? Sai do... Isso mesmo. Começa com C e termina com O, tá? Já sabe, né? 3. Do que é feito o cardápio? Então, do que é feito o cardápio que a gente pega lá no restaurante? Também está no texto, é só voltar lá que você vai encontrar, tá? Do que é feito o cardápio e vai ler e vai colocar aí. 4. Releia os 2 primeiros versos e explique por que tem papel que engorda. Então, as 2 primeiras estrofes. Papel não é para comer, mas tem papel que engorda. Agora preste atenção, veja se você concorda. Sanduíche, pão de queijo, pizza, refresco pastel, filé com batata frita, nada disso cai do céu. Então, ó, releia os 2 primeiros versos e explique porque tem papel que engorda. Por que será, hein? Por quê? Ali é uma brincadeira, né, do autor falando que todas essas coisas que a gente vê, que a gente pega um cardápio e começa a ler, né? Tudo isso a gente quer comer, que é uma delícia, né? Sorvete, pastel, batata frita, tudo isso é muito bom, né? E esse papel engorda. Por quê? Esse papel engorda, não é o papel, você comer o papel engorda, né? É o que tá escrito ali que faz você engordar, porque você vai ler aquele papel, vai ligar, vai pedir e vai engordar, não é isso? Então, é por isso, tá, pessoal? 5. Contorne cada estrofe do poema de acordo com a legenda. Então, ó, a primeira estrofe você vai voltar lá no texto. A primeira estrofe você vai pintar de vermelho. A segunda estrofe você vai pintar de amarelo. A terceira estrofe você vai pintar de verde. E a quarta estrofe você vai pintar de azul, tá? Agora, identifique as palavras que rimam e pinte as partes que representam sons parecidos. Então, você vai lá na primeira estrofe e vai procurar 2 palavras que rimam, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, as palavras que rimam, tá? Tem palavras que rimam e que elas terminam com a mesma sílaba, igual, tá? A sílaba é igual, dá certinho, elas rimam, mas tem palavras que também elas são escritas diferente, mas tem um som parecido no final e elas também rimam entre si, tá? Então, vamos ver exemplo aqui, ó. Na primeira estrofe, você já foi lá, já procurou as 2 palavras que rimam? Quais são as 2 palavras que rimam da primeira estrofe? Ó, eu peguei aqui 2 que terminam com... Elas terminam iguais. Vou mostrar pra vocês, tá? Elas terminam iguais, portanto, elas são da primeira estrofe, portanto, elas rimam, ó. Orda, né? São as finais das palavras. Por isso que elas rimam, porque elas têm escritas em iguais, tá? Então, são a palavra engorda
e a palavra concorda, tá? Então, você pode até escrever já ali no quadrinho da primeira estrofe, essas são as duas palavras que rimam na primeira estrofe, certo? Agora eu vou pegar duas palavras, tá? Da segunda estrofe, que elas rimam entre si, porém o final não é igual à escrita, certo? Mas o som é bem semelhante, é bem igual, ó. São essas duas palavras, pastel e céu. Pastel, céu. Elas não rimam? Rimam sim. São palavras diferentes, mas têm o mesmo som final, ó. Pastel e céu, tá? Essas são as palavras diferentes. Agora, na terceira estrofe, também tem duas palavras que são diferentes no final, mas o som final também são semelhantes. Essas palavras estão na terceira estrofe. Vamos lá, ó. Cereja e mesa. Cereja, mesa, cereja, mesa. Olha como no falar elas são semelhantes, mas na escrita elas são escritas totalmente diferentes. Então, não se apegue na escrita final. Ai, tem que ter a mesma escrita final. Não, nem sempre. Olha aqui, uma termina com eja, a outra termina com eza, ó. Desculpa. Uma termina com eza, a outra termina com eja, tá? Eja e eza, tá? Elas são escritas diferentes no final, mas os sons são semelhantes. Então, elas rimam entre si, tá bom? E a quarta estrofe, você vai procurar lá as duas palavras que rimam. Ou elas têm a escrita final igual, ou elas têm um som igual, tá? O som semelhante final. Então, você vai procurar as duas palavras da última, tá? Então, eu falei a da primeira estrofe, eu falei a da segunda estrofe, falei a da terceira estrofe, agora você vai procurar a da quarta estrofe, certo? 7. As palavras que rimam têm sempre a mesma terminação? Nós acabamos de falar, né? Não, elas não têm a mesma terminação. 8. Releia a segunda estrofe e copie o verso que tem o mesmo som, significado que as comidas não aparecem de repente na nossa mesa ou na mesa do cliente, tá? Releia a segunda estrofe e copie o verso que tem o mesmo significado que essa frase, ó. As comidas não aparecem de repente na nossa mesa ou na mesa do cliente. Então, não é essa aqui que tá escrito, tá? Tá escrito aí, você vai ver, ó, que tem o mesmo significado do que essa escrita aqui. Então, vamos prestar atenção nessa frase. As comidas não aparecem de repente na nossa mesa ou na mesa do cliente. Então, lá no texto poema, na segunda estrofe, tem um verso que quer dizer a mesma coisa que essa frase aqui, tá? Então, vamos lá. Ó, sanduíche, a segunda estrofe. Sanduíche, pão de queijo, pizza, refresco, pastel, filé com batata. Nada disso cai do céu. Qual frase dessa estrofe que dá certo aqui, ó? Qual verso, aliás? Qual verso dessa estrofe? O verso tem a estrofe tem 4 versos. Qual é o verso que dá certo com, ó, as comidas que não aparecem de repente na nossa mesa ou na mesa do cliente? Qual é o verso da segunda estrofe que vai dar certinho aqui? Então,
Então, você vai lá reler de novo essa segunda estrofe e vai ver qual é o verso que vai dar certo com essa frase aqui. E vai escrever esse verso aqui, certo? Então, é isso por hoje. Beijo, boa aula!